As 7 maravilhas do mundo antigo. Um legado de engenho, mito e grandeza. As 7 maravilhas do mundo antigo formam um dos conjuntos culturais mais celebrados da história humana. Muito mais do que simples construções, elas representam a fusão entre imaginação, engenharia e poder político das civilizações mediterrâneas e do Oriente Próximo, embora apenas uma delas, menos a Grande Pirâmide de Gizé, tenha sobrevivido até nossos dias. Os relatos preservados por historiadores gregos e romanos permitem vislumbrar o esplendor dessas obras, que impressionaram viajantes durante séculos. Cada maravilha possuía suas particularidades, refletindo o contexto cultural, religioso e artístico de sua época. A Grande Pirâmide de Gizé, a mais antiga e única ainda existente. A Grande Pirâmide foi construída por volta de 2560 a.C., como tumba para o faraó Khéops-Khufo. Seu gigantismo é impressionante. Originalmente com 146 metros de altura, manteve o título de estrutura mais alta do mundo por quase 4 milênios. Mais de 2 milhões de blocos de pedra, alguns pesando toneladas, foram minuciosamente dispostos com precisão geométrica que intriga estudiosos até hoje. É uma obra que combina poder estatal, religião e matemática avançada. Representava não apenas o local de repouso do faraó, mas também um portal simbólico para sua ascensão divina. Para muitos historiadores, ela é a prova maior da capacidade organizacional e tecnológica do Egito Antigo. Os jardins suspensos da Babilônia, a segunda maravilha, é também a mais envolta em mistério. Os jardins suspensos, supostamente construídos pelo rei Nabucodonosor, 2 séculos 6 a.C., para sua esposa Amits, seriam um conjunto de terraços elevados, repletos de árvores, flores e quedas d'água artificiais, formando uma paisagem exuberante no coração do deserto mesopotâmico. Entretanto, até hoje não há consenso arqueológico sobre sua localização. Alguns estudiosos acreditam que eles podem ter existido em Nínive, e não na Babilônia. Outros defendem que os jardins são uma criação literária dos autores gregos, talvez inspirada em obras reais, mas menos grandiosas. Fato é que seu imaginário, um paraíso verde suspenso no ar menos, atravessou séculos, como símbolo de sofisticação e beleza. A estátua de Zeus em Olímpia. Criada pelo célebre escultor Fídias no século V a.C., a estátua de Zeus era uma das obras-primas da arte grega. Situada no templo dedicado ao deus em Olímpia, a escultura possuía aproximadamente 12 metros de altura e era feita de marfim para representar a pele e ouro para as vestes e ornamentos. Sentado em um trono majestoso, Zeus transmitia a sensação de domínio e serenidade divina. A estátua não era apenas um monumento artístico, mas também religioso. Olímpia era o centro do culto a Zeus e o local dos Jogos Olímpicos antigos. A presença da colossal figura sagrada reforçava o prestígio da cidade e a importância religiosa do santuário. Seu desaparecimento, provavelmente devido a incêndios posteriores em Constantinopla, marca a perda de uma das grandes obras da escultura clássica, o Templo de Ártemis, em Éfeso. Reconstruído diversas vezes ao longo dos séculos, o Templo de Ártemis atingiu seu auge no século IV a.C., tornando-se um dos maiores e mais elaborados templos da antiguidade. Localizado em Éfeso na Asia Menor, atual Turquia, era dedicado à deusa Ártemis, protetora da vida selvagem e da fertilidade. O templo impressionava por seu tamanho menos maior, até do que o Partenon menos, e por sua decoração rica, com esculturas e colunas jônicas de proporções monumentais. Em 356 a.C., foi incendiado por Heróstrato, que buscava fama ao destruir algo grandioso. Após sua reconstrução, continuou sendo admirado por viajantes gregos e romanos até sua ruína definitiva, com invasões e terremotos. Hoje, resta apenas uma coluna solitária marcando seu local. O mausoléu de Halicarnasso, erguido no século IV a.C., em homenagem a Mausolo, governante da Caria. O mausoléu de Halicarnasso deu origem ao termo mausoléu, usado até hoje, para indicar túmulos monumentais. Sua construção combinava elementos arquitetônicos gregos, egípcios e persas, refletindo a diversidade cultural de seu reino. Com aproximadamente 45 metros de altura, o edifício tinha uma base retangular, adornada por esculturas, feitas pelos melhores artistas da época. No topo, uma carruagem esculpida coroava a estrutura. O mausoléu resistiu por séculos, mas foi destruído gradualmente por terremotos entre os séculos XII e XV.
Parte de suas pedras foi reutilizada em fortificações medievais, e alguns fragmentos de escultura sobreviveram, e podem ser vistos hoje no Museu Britânico. O Colosso de Rhodes. O Colosso era uma gigantesca estátua do deus Hélio, construída na ilha de Rhodes no século III a.C., para celebrar a vitória dos habitantes sobre um cerco inimigo. Com cerca de 32 metros de altura, rivalizava em escala com a Estátua da Liberdade moderna. Feita de bronze e sustentada por uma estrutura interna de ferro e pedras, era um prodígio da engenharia helenística. Ao contrário do mito popular, não existe evidência de que a estátua tenha ficado com as pernas abertas sobre a entrada do porto. Ela provavelmente ergue-se em terreno firme. Infelizmente, o colosso permaneceu de pé por apenas cerca de 60 anos. Um terremoto o derrubou em 226 a.C. Seus restos, segundo relatos, permaneceram no local por séculos, ainda admirados por sua grandiosidade mesmo em ruínas. O farol de Alexandria, localizado na ilha de Faros, no Egito. O farol de Alexandria foi construído no século III a.C., durante o reinado de Ptolomeu. Considerado um dos maiores feitos da engenharia antiga, ele tinha entre 100 e 130 metros de altura, tornando-se uma das edificações mais altas do mundo por séculos. Servia como guia para navegadores que se aproximavam do movimentado porto de Alexandria, iluminado por um grande espelho que refletia a luz do sol durante o dia e por fogo à noite. O farol simbolizava não apenas poder, mas também conhecimento, pois Alexandria era o centro intelectual do mundo helenístico. Após resistir por muitos séculos, foi destruído por terremotos entre os séculos XIV e XV. Hoje, parte de suas ruínas permanece submersa. Conclusão: as 7 maravilhas do mundo antigo sobreviveram não apenas como vestígios físicos, mas como símbolos de criatividade, poder e visão humana. Cada uma delas expressa o desejo ancestral de deixar marcas duradouras no mundo. Seja por devoção religiosa, orgulho nacional ou simples paixão pelo grandioso, embora apenas uma esteja de pé, todas permanecem vivas na memória cultural da humanidade, inspirando artistas, arquitetos e sonhadores até hoje.